Quando falamos sobre saúde mental, é super comum ouvirmos as palavras doença, síndrome, transtorno. Elas são usadas como sinônimos, mas não o são. Você sabe a diferença entre esses termos? E quais os transtornos mais afetam a população mundial? Hoje, a RT na TV vai responder essas questões. Olá, leitores! Como vocês estão? Esperamos que bem! Nós somos a RT na TV, fazemos parte da Revista Torta, um projeto de revista digital com divulgação de conhecimento. Já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e nos siga nas redes sociais para acompanhar o projeto. E vamos para o assunto de hoje. O roteiro de hoje foi baseado no texto de Sarah Sandrin, intitulado O que você sabe sobre transtornos mentais? Por conta da pandemia, estamos comentando muito sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas você sabe quais são as funções da OMS? Bem, parte da responsabilidade da organização é classificar e diagnosticar todas as enfermidades do mundo. Dessa forma, foi criado o Código Internacional de Doença, o CID. O CID é um documento que determina como os diagnósticos devem ser realizados, assim como quais as principais formas de tratamento. Ele é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde no mundo. Além disso, ele contém aproximadamente 55 mil códigos para lesões, doenças e causas de morte. O CID fornece uma linguagem única para que profissionais da saúde possam compartilhar conhecimentos de forma global. É a partir dele que vamos detalhar as terminologias relacionadas à saúde mental. Entender as diferenças delas é essencial para que a gente possa quebrar tabus que envolvem a saúde mental. Primeiro, o que é uma doença? As doenças são caracterizadas por afetar determinados órgãos, a psique ou o organismo como um todo. Elas levam a sintomas específicos e causas já conhecidas. As doenças mentais, por exemplo, estão relacionadas ao cérebro, um órgão em específico. Mas, e as síndromes? A síndrome, por sua vez, não deriva necessariamente de causas conhecidas. Ela é, na verdade, um aglomerado de sintomas e sinais clínicos. Ou seja, a síndrome não é uma doença, ela é uma condição médica. Por fim, o transtorno é o termo preferido da psiquiatria e da psicologia. Isso porque, diferente das doenças, não se tem um conhecimento exato de suas causas. Os transtornos implicam, na realidade, um comportamento diferente e desviante do normal. Com as nomenclaturas em mente, podemos avançar. Agora, é importante a gente saber quais são esses transtornos mentais e quais são aqueles também que mais afetam a população mundial. Vamos começar comentando sobre a demência. Esse transtorno é muitas vezes associado ao avanço da idade, mas não é uma condição normal ou comum do envelhecimento, assim como o declínio da memória e do raciocínio são. A demência, na realidade, torna as pessoas confusas e esquecidas, o que impossibilita elas de fazerem atividades comuns do dia a dia. As estimativas indicam que aproximadamente 47 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela demência. O Alzheimer, que é mais conhecido, ele é responsável por cerca de 65% dos casos de demência. Além disso, estudos indicam que o Brasil tem a segunda maior porcentagem de demência do mundo. Ainda foi apontado que, entre os anos de 1990 e 2016, aumentou os casos de 20 milhões para 43 milhões. Infelizmente, os estudos ainda não indicaram que um estilo de vida possa evitar a demência. Agora nós vamos falar sobre a esquizofrenia. Para a OMS, ela é caracterizada como um transtorno mental grave. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a esquizofrenia atinge aproximadamente 1% da população mundial e é mais comum em homens. Além disso, alguns de seus sintomas podem ser facilmente confundidos com os da depressão, isso porque eles demoram mais para se externalizarem. Infelizmente, não há uma cura para a esquizofrenia. E a bipolaridade? Você já ouviu falar dela? A bipolaridade é bastante comum. São cerca de 60 milhões de pessoas que apresentam seus sintomas no mundo. Elas apresentam sintomas de mania e de depressão, que se alternam com o seu estado normal. Os episódios de mania envolvem irritação, agitação, excesso de atividade e de fala. Os períodos depressivos, por sua vez, são caracterizados pela tristeza e pela diminuição da energia e atividades.
Pessoas com bipolaridade, então, apresentam essa flutuação entre os dois extremos. E em relação à ansiedade? Bom, o transtorno de ansiedade afeta cerca de 1/3 da população mundial, segundo os dados da OMS. Ela se apresenta de uma forma afetiva e emocional, sendo os sentimentos de incômodo, medo, inquietude, insônia, preocupação exacerbada e apreensão. Temos também o autismo, que por sua vez é um transtorno de desenvolvimento psicológico neurodiverso e que geralmente começa na infância. Dados divulgados pela OMS apontam que 1 em cada 160 crianças apresenta um transtorno do espectro autista. Além disso, o autismo causa o atraso e o comprometimento nas funções relacionadas ao sistema nervoso central. Assim, o autismo é caracterizado pela diminuição de diversas áreas do desenvolvimento, como o funcionamento cognitivo de processos mentais, de percepção e de raciocínio. E por fim, nós temos a depressão. Ela é um dos transtornos mentais mais recorrentes. São cerca de 300 milhões de pessoas que sofrem com ela. De acordo com a OMS, os sintomas mais comuns são sentimento de culpa, baixa autoestima, distúrbio do apetite e do sono. A depressão pode causar à pessoa afetada sofrimento e disfunção em ambientes sociais. Esse transtorno pode levar à diminuição das atividades e, em casos mais extremos, até mesmo ao suicídio. Existem formas de tratamento à depressão, por meio de terapia e de medicamentos. Porém, muitas pessoas não realizam o tratamento, seja por conta dos recursos financeiros ou até mesmo pelo estigma social envolvido. É imprescindível deixar claro que, para cada caso, há um diagnóstico e um tratamento. Por isso, recorra a um profissional. É importante a gente entender que esses transtornos são bem comuns, como a gente pôde ver. E entender as diferenças e as características de cada um deles é fundamental para a gente começar a quebrar os estigmas sociais. Existem várias outras doenças, transtornos e síndromes que não citamos aqui, mas que são tão importantes quanto. Se você conhece alguma delas, deixe aqui nos comentários para a gente conversar. E a RT na TV fica por aqui. Até o próximo vídeo.